Olá, alunos, tudo bem? Para hoje nós vamos fazer então uma videoaula a respeito dos mecanismos de defesa, que é o conteúdo que nós começamos ao vivo na semana passada. Quero fazer um combinado com vocês. Para que a gente consiga fazer a aula de hoje, vou pedir para que vocês peguem o material que está lá no sistema Jacad, porque vai ser somente um vídeo. Não vai haver compartilhamento de tela, tá bom? Mas é só pegar o material e ir acompanhando, beleza? Vamos começar então? Lembrando que o que é isso de mecanismos de defesa? É como a nossa mente encontra uma maneira de acalmar a ansiedade, de resolver os problemas de maneira emocional. Lembra que a gente estava falando assim? Às vezes acontecem alguns problemas e a pessoa imagina na mente uma solução. É exatamente isso. Então, o mecanismo de defesa, ele vem para defender-nos emocionalmente das situações que nos causam ansiedade ou até mesmo conflito que nós falamos a respeito. Beleza? Então, aqui no nosso próximo slide, o número 1 dos mecanismos é a racionalização. O que é isso? É a maneira que a pessoa encontra de se justificar, de se explicar de uma maneira lógica para situações que aconteceram que não foram de acordo com aquilo que ela esperava. Por exemplo, quando tem um momento de eleições, temos vários candidatos, né? E nem todos ganham. Então chega aquele momento que a pessoa, para ela se conformar com o que aconteceu, se ela perdeu, ela diz o seguinte: ah, mas foi melhor assim, foi da vontade de Deus, porque talvez se eu tivesse ganho, talvez não fosse o momento, eu não iria exercer de maneira correta ou de maneira satisfatória. Foi melhor que eu não ganhei, porque foi da vontade de Deus. Então eu posso agora aproveitar esse momento e cuidar melhor da minha família. Então é uma maneira racional que a pessoa se utiliza para justificar o que aconteceu. Por isso a racionalização. Ela escolhe uma situação racional ou uma situação da qual ela utiliza-se de situações concretas para poder dizer, olha, foi melhor não, é melhor assim. Tá? Então essa é a racionalização. Quando a pessoa se utiliza de argumentos racionais para se acalmar, para se justificar daquilo que não foi do agrado dela. Beleza? Próximo mecanismo de defesa. Isso aqui a gente usa todo dia, infelizmente ou felizmente, né? E lembrando que mecanismo de defesa não é algo que você fala, nossa, a pessoa faz isso porque está com algum problema, ou é doente, ou algo do tipo. Mecanismo de defesa é como a nossa mente encontra maneiras para se defender das situações difíceis, tá? Então nós fazemos isso o tempo inteiro. E essa projeção, que eu falo que ela é muito bacana, que a gente usa muito, sabe quando nós dizemos assim, a gente faz alguma coisa que não devia e coloca a culpa no outro? Quem nunca, né, gente? Quem nunca? Então a projeção, o que é isso? Acontece uma situação qualquer e aí muitas vezes, sem perceber, nós colocamos essa culpa ou atribuímos a outra pessoa a responsabilidade que muitas vezes é nossa, né? Por exemplo, uma coisa que acontece muito aí, gente, pensem no coração de vocês, olha só. Às vezes, o aluno não teve como participar das aulas, ou o aluno teve uma dificuldade em ser assíduo, né, participar dos conteúdos. O que acontece? Chega lá o momento da prova. E aí, por motivos quaisquer, o aluno não participou e aí foi mal na prova. O que é a projeção nesse momento? Ele vai falar, olha, aquele professor, ele não presta, ele é incompetente, não dá, aquele professor não, mas espera aí. Até pode ser um professor incompetente, ou que não presta, ou qualquer característica que atribua a ele. Mas o aluno ter ido muito mal na prova tem a ver com o professor que é incompetente ou tem a ver com o fato de ele não ter participado das aulas da maneira que ele deveria. Então, a projeção é quando eu projeto no outro as responsabilidades que são minhas. Tem um problema lá em casa, ou qualquer coisa que tenha acontecido. Ah, mas não fui eu, fulano, que ficou de fazer isso ou de fazer aquilo. Podem ter sido, sim, situações que o outro ficou responsável. Mas aquilo que é de responsabilidade sua, o que você fez com aquilo? Projetou no coleguinha, né? Então, fique atento à projeção. Infelizmente, a projeção acontece com muita frequência.
devido à dificuldade das pessoas se colocarem nas responsabilidades das quais são delas, tá? Projeção, fique atento. Beleza? Vamos para o próximo mecanismo de defesa, então. Formação reativa. O que é isso? É quando a pessoa, ela tem aí algumas dificuldades, ou acontece uma situação qualquer, e aí ela tem dificuldade de assumir essa responsabilidade também. Por exemplo, sabe às vezes quando acontece, aqui no nosso material tem exatamente esse exemplo. Às vezes acontece aquela situação que você não estava preparado, né? A mãe engravidou, não estava ali de acordo com os planos. Aí essa mãe fica remoendo essa gravidez, ou fica chateada, ai, mas não estava no plano, e agora o que eu vou fazer? Mas esse filho não veio em boa hora, e fica lá se remoendo aquela coisa toda. Quando nasce o nenenzinho, fica, ai, que bonitinho, fica todo mundo lá, olha, que lindo. E essa mãe, nesse caso específico, tenta fazer de tudo e mais um pouco para compensar aquela situação anterior. Nossa, não devia ter feito, olha só, coitadinho, não teve culpa. Dependendo de culpa, não é culpa, enfim. Aqui nós estamos dizendo que a formação reativa é uma maneira que a pessoa tenta fazer o contrário do que sentiu anteriormente, para evitar se sentir mais culpada. Então, a pessoa que se utiliza de mecanismo de defesa, de formação reativa, é uma espécie de compensação do que ela fez anteriormente, para ela tentar, pelo menos, abaixar a ansiedade, de modo a não se sentir culpada, tá? Então, a formação reativa acontece nessas situações, das quais a pessoa teve um sentimento anterior e aí depois ela tenta compensar de tudo quanto é maneira para evitar a culpa que ficou daquela situação anterior, ok? Beleza? Próximo, então, mecanismo de defesa, a repressão. Repressão é o seguinte, acontece quando uma situação qualquer que nos cause medo, ansiedade, preocupação, angústia, o que nós fazemos? Repressão é reprimir aquela lembrança, é guardar, é não lembrar de nada. Uma coisa que acontece muito, gente, muito. Não sei se vocês conhecem algum familiar, algum amigo que passou por um acidente de trânsito. E aí, geralmente, a pessoa desmaia. O que é isso? Quando ela acorda, às vezes, na maior parte das vezes, essa pessoa não vai se lembrar do momento exato do acidente. É uma maneira, um mecanismo inconsciente que a nossa mente encontra para esquecer aquela situação traumática. Então, a repressão é esquecer aquela situação que foi traumática. Porque imagina só, uma situação muito difícil, você fique lembrando aquilo lá o tempo inteiro, você vai conseguir conviver com aquilo de uma maneira que você fala, não, tá tudo bem, eu lembro que aconteceu isso, detalhadamente. Vai conseguir dormir, vai conseguir ficar em paz com seu familiar, os seus funcionários, vai conseguir conviver tranquilamente com os colegas, com aquela lembrança tão traumática. Não quer dizer que sempre vamos esquecer. Estou dizendo que, na maior parte dos casos, muitas pessoas que passam por uma situação traumática, elas esquecem daquele exato momento. Outra situação, por exemplo, é quando recebe uma notícia muito chocante, tem gente que faz o quê? Desmaia. Então, esse desacordar ou esse esquecer é uma maneira que brilhantemente a nossa mente encontra de guardar aquela informação no inconsciente, que é um outro assunto. Ela guarda essa informação, deixa lá de uma maneira que você não lembre, para que você consiga seguir o seu dia a dia tranquilamente, tá? Porque lembrar de situação traumática o tempo inteiro, nós não conseguiríamos ficar normalmente no dia a dia, sem ficar no mínimo angustiados, tá bom? Então essa foi a repressão, ok? Próximo mecanismo de defesa é a substituição. E aqui, acompanha lá no seu material que nós temos duas coisinhas aqui sobre a substituição. Uma delas é a sublimação, que inclusive nós já falamos em um outro momento de aula. A sublimação é o quê? Nós tentarmos fazer algo socialmente aceito de uma maneira que nós possamos fazer exatamente aquilo que nós temos vontade, mas de um jeito socialmente aceito. Que jeito? O que é isso? Vamos imaginar você o seguinte,
Você é uma pessoa que gosta de esportes agressivos, que gosta de ir pra cima, daquela coisa toda, de ir pra cima. Então, ao invés de você ir lá e sentar porrada na cara de alguém, o que você vai fazer? Você vai lutar um boxe, você vai para um Muay Thai, você vai fazer algum esporte que você possa pôr para fora essa energia. Então, a sublimação é como se você descontasse tudo que você tem dentro aqui ou aqui, descontasse isso em alguma atividade socialmente aceitável, né? Então você não pode sair por aí chutando todo mundo. Não pode, não é bacana. Mas o que você vai fazer? Ah, vai jogar uma bola. Vai fazer um esporte do tipo, entende? Então, a sublimação é a maneira que nós colocamos para fora os nossos instintos, os nossos impulsos, as nossas vontades, colocamos isso para fora de uma maneira social, agradável. Tá? Então, ao invés de sentar a porrada nos outros, gente, cuidado. Ao invés de sentar a porrada em alguém, o que você vai fazer? Vai praticar um esporte ou algo que você joga essa energia para fora. Essa é a sublimação, ok? O próximo da substituição é a compensação. O que é isso? Quando a pessoa tenta compensar de tudo que é jeito uma situação anterior que ela não é que faça bem feito. Por exemplo, algumas pessoas que têm extrema dificuldade em manter os bons relacionamentos, ou amorosos, ou familiares, ou com alguns colegas. Então, se ela tem dificuldade nisso, como diz o nome, em compensação, é um excelente funcionário, é um excelente empresário. Então, a pessoa que tem uma dificuldade anterior, ela tenta compensar com outra coisa. É exatamente isso, a compensação. Eu tenho dificuldade com alguma coisa familiar, ou eu tenho alguma dificuldade no meu trabalho, eu tento compensar de outro jeito, tá? Para não ficar bem assim, olha, eu sou ruim nisso e você é ruim nisso aqui também. Não é muito bom uma coisa, então vai tentar ser bom em outra, tá? E aí, para eu conferir se você está conseguindo assistir esse vídeo, se está conseguindo prestar atenção, se está conseguindo acompanhar o material, vou pedir para que você aí que está assistindo esse vídeo, participando da nossa aula, vou pedir para você enviar no meu WhatsApp, que você tem o meu contato, né, querido aluno, envie no meu WhatsApp, por favor, um mecanismo de defesa, qualquer um desses que nós estamos estudando agora, tá? Que a gente está falando. Escolha um mecanismo de defesa, me manda um exemplo de uma situação qualquer, não precisa ter sido com você, tá? Com alguém que você conhece, alguma coisa que você percebeu, porque com essa aula você está conseguindo agora identificar os mecanismos que são utilizados no nosso dia a dia. Então, por favor, para a gente conferir se você está conseguindo estudar com a gente, envie no meu WhatsApp um exemplo de mecanismo de defesa que acontece no dia a dia, ok? Continuando então. A identificação, isso acontece também o tempo inteiro, sabe como? A moda. A identificação é quando nós vemos alguma coisa assim, uma roupa bonita, um personagem bacana, algum outro que nos chame a atenção, o que nós fazemos? Nossa, super me identifico! E aí o que acontece? A pessoa começa a imitar esses comportamentos, a imitar o estilo de roupa. Hoje em dia, por exemplo, nessa data atual, né, 11 de agosto de 2020, tá super em alta, não sei se vocês perceberam, a roupa amarela. Então você passa numa vitrine de uma loja, você vê um coleguinha na rua aí, a maior parte das pessoas dessas vitrines estão amarelas. Então o que é isso? Ah, é a tendência. Sim, é a tendência, mas também para que o consumidor vá lá e se identifique. E aí vai todo mundo andar de amarelo, né? Então, a identificação ela acontece conosco o tempo todo. Quando nós somos crianças, olha só, uma situação que veio acontecendo aí há uns dias atrás. Sabe as menininhas que se fantasiam, se vestem de Frozen? Todas menininhas, com aquele vestidão azul, o cabelão, né, de trança loira, a peruca, né? E aí enlouquece a mãe, enlouquece o pai, a avó, a tia, todo mundo que cuida da criança, que quer se vestir de Frozen. Então é uma maneira de identificação. Uma outra coisa com os adolescentes, eles se identificam com jogos. E aí o que eles querem fazer com esses jogos? Se vestir igual ao personagem. Também adotam as gírias,
as palavras, o vocabulário, também é uma maneira de identificação. E os adultos que fazem? Compram os eletrônicos da moda, compram as roupas da moda, o acessório da moda. Então a identificação é um mecanismo de defesa que faz com que a pessoa imite comportamentos daquele outro que ele se identificou. Beleza? Tem até aqui ó, no nosso próximo slide um Ben 10, né? As crianças se vestindo com a roupinha do Ben 10, é justamente isso. E por fim, veio a temática que nós começamos a estudar na nossa aula, que foi ao vivo anterior, que é o ajustamento. O que é o ajustamento? Nós falamos primeiro sobre o conflito, as pessoas que elas entram ou vivem uma situação conflituosa, tem que ter uma escolha, tem que escolher a hora que acalma. E esse tem que escolher é o quê? Quando elas passam pelos mecanismos de defesa, tentam resolver a maneira delas, emocionalmente, de maneira prática, ir lá e fazendo. Para que esse conflito acalma, para que ele acalme e a pessoa se ajuste. Tá? Então, existem várias maneiras das pessoas se ajustarem, depende do que ela tem aqui dentro, né? Então, tem pessoas que se ajustam de maneira agressiva, de maneira de ir pra cima, de maneira, assim, muito externa, né? E outras pessoas resolvem de maneira mais calma, mais contida, mais contraída. Cada um vai ajustar a sua maneira que aprendeu a vivenciar. Mas o que é esse ajustamento? É o momento que nós encontramos a possibilidade de enfrentar e resolver. O ajustamento é quando nós resolvemos as coisas. E aí, como eu disse, cada um vai resolver a sua maneira, né? Então, tem pessoas que têm tanta dificuldade, muitas vezes, de resolver de maneira prática, no dia a dia, concreta, de ir pra cima, de ir pra frente, que resolve aqui, emocionalmente, fica lá frustrado, caçando confusão, procurando briga e sofrendo, causando angústia. Então, há várias formas das pessoas se ajustarem. Até que dizem, né, tem umas pessoas que são bem mal resolvidas, ou não, as pessoas que são muito bem resolvidas. Mas o que é isso? É o ajustamento. De que jeito que essas pessoas vão resolver tudo isso, vão ajustar, certo? O próximo é o quê? A ajuda dos mecanismos de defesa. O que é isso? Nosso próximo slide. O que esses mecanismos de defesa vão fazer? Eles vão ajudar a que a gente ajuste ou que a gente diminua a nossa ansiedade frente a essas situações conflituosas. Então, essas novas experiências, por exemplo, vão nos ensinar a adquirir uma bagagem, a se ajustar de novas formas. Por isso que dizem que o sofrimento, a dificuldade ensina. Porque é no momento de tensão que você vai descobrir situações suas, formas internas, maneiras que você pode resolver as situações de dificuldade que acontecem no dia a dia. Então nós descobrimos coisas que nós nem imaginávamos que seríamos capazes, tá? Então, o que é ser ajustado? Aqui nos nossos próximos slides. Alguns autores colocam que a pessoa ajustada é aquela que é feliz, é saudável, tenta ser criativa para tentar criar outras situações, criar outras maneiras de resolver o problema. Né? O Maslow, por exemplo, ele fala que a pessoa que tem uma saúde mental que já estudamos, né? A pessoa que tem uma saúde mental adequada, uma saúde mental de maneira a buscar essa resolução de problemas, é uma pessoa, na maior parte das vezes, criativa, comunicativa e espontânea. Não quer dizer que aquele que é quietinho não vai resolver os problemas, tá, gente? Aqui está dizendo que aquele que consegue resolver de maneira mais tranquila, mais espontânea e prática no dia a dia, é aquela pessoa que sofre menos quando acontecem os problemas. Até porque é a maneira de encarar a vida, né, gente? Tem gente que, infelizmente, acontecem situações adversas aí, cheia de conflitos e de cargas que ela tem que, de alguma maneira, resolver, e a pessoa fica lá sofrendo e não consegue sair do lugar. Lembra do medo que a gente disse? Bem no início da aula, da semana anterior. O medo que paralisa, a ansiedade que é algo irracional, muitas vezes. Então tem a ver com isso. A maneira que nós buscamos resolver os nossos problemas. E vem o Levin dizer pra gente que quando nós temos uma situação conflituosa, uma dificuldade para resolver, de que jeito nós ajustamos?
quando eu estou consciente dos meus valores, quando eu estou consciente dos meus sentimentos, quando eu estou consciente daquilo que eu sou de verdade. E aí eu encontro uma maneira comprometida de resolver as minhas coisas. Até porque tem gente, pessoal, que infelizmente quer pegar tudo para si, acha que vai resolver tudo. E nem é tudo que nós resolvemos. Tem coisa que não é da nossa responsabilidade. E aí, independente das demandas internas ou de como essa pessoa é, o quanto ela se cobra, ela vai cobrar inclusive aquilo que ela não tem que resolver. Então, a importância dessa fala do Levin é o quê? Quando nós sabemos aquilo que temos, estamos conscientes dos nossos sentimentos, das nossas vontades, necessidades, nós sabemos aquilo que é da nossa alçada e aquilo que não é. Então, eu não me meto naquilo que não é da minha responsabilidade, tá? E aí nós temos aqui mais dois autores, o Hilgard e o Atkinson. O que eles falam para nós? Que a pessoa ajustada, ela enfrenta conflitos, mas não é aquela que enxerga aquele rio de coisa que vai para cima dela e ela fica soterrada daquilo tudo. Não. Então, a pessoa que busca esse ajustamento é aquela pessoa que não se perturba com aquilo que está acontecendo. Ela para, pensa e vê aquilo que ela é capaz de fazer. Porque aquilo que não é da nossa responsabilidade, como nós falamos do Levin, vai fazer o que com isso? Então, dai-me sabedoria para resolver aquilo que depende de mim. Aquilo que não depende, não depende, tá? Então, fique atento com isso, daquilo que é da nossa responsabilidade para que nós possamos ajustar. Aquilo que não é de minha responsabilidade, não cabe a mim ajustar. A não ser que alguém vá lá, me peça ajuda, peça socorro, e aí a consciência dos meus valores internos, daquilo que eu sei sobre mim, aí eu vou analisar e dizer, olha, eu posso ajudar. Ou não, infelizmente tem coisas que eu não vou poder ajudar. E tudo bem com isso. Tá bom, pessoal? Então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham aproveitado, que tenham gostado. Confira no material de vocês. E eu aguardo vocês, quem tiver dúvida, tá? Vocês têm nosso horário de aula. Pode me mandar uma mensagem dentro daquele nosso horário, né? De terça-feira que nós combinamos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Mandem mensagem. E lembre-se daquilo que nós conversamos aí no decorrer do vídeo, tá bom? Muito obrigada por terem assistido e vejo vocês na próxima semana. Tchau!